Enfrentar preconceitos é o preço que se paga por ser diferente. Quem assume a sua verdade age de acordo com os valores da vida, mesmo enfrentando o preconceito e pagando o preço de ser diferente. Passa credibilidade, obtém respeito e se realiza. Luiz Antônio Gasparetto. Muito boa tarde, é um prazer enorme estar de volta aqui. Mais um sabadão bom da bola. E com mais uma oportunidade da gente falar sobre aspectos relevantes da existência, da vida da gente, né? E fazendo reflexões que nos permitem entrar na jornada, na caminhada de elevação de consciência, de despertar da consciência. Porque é muito chato, né? Quando a gente desperdiça, é muito triste quando a gente desperdiça a oportunidade que a gente tem na vida de crescimento, de desenvolvimento, de se dar conta de todos os processos que fazem parte da nossa realidade. E é por isso que eu acredito nesse projeto, nesse processo, nessa proposta do Papos e Reflexões aqui, todo sabadão, já há 8 anos ininterruptos, aqui na Rádio Mundial, a rádio que acredita na vida. E que promove esse espaço para cada profissional, em cada vertente, com a sua abordagem, com a sua visão, com a sua proposta de caminhante da luz, para que encontre uma tribo aí que está disponível. Tem espaço para todo mundo e cada um pega e se aproxima daquela vibe que faz mais sentido. E é muito bom fazer parte dessa proposta, né? Faz toda a diferença na caminhada da gente quando a gente tem esse tipo de ideia, de sentimento, como eu tenho desde que eu me entendo por gente. E aí, se você é a primeira vez que está ouvindo o programa, seja bem-vindo. Entra, fica à vontade, tira o sapato, relaxa. Vamos aí juntos trilhar essa proposta de olhar para dentro, de entender, de se entender o processo de convivência humana, entender todos os aspectos que fazem com que a gente se relacione com o mundo e o mundo com a gente. Eu sou Mônica Salomão e faço esse Papos Reflexões aqui todo sabadão agora às 15h30 na Rádio Mundial. Queria mandar um beijo antes para pessoas especiais que estão sintonizados. A Nilda França e o Nicolas, da família Alves França, lá de Valinhos, que está todo mundo sintonizado. Um beijo grande, obrigado pela audiência. É uma honra saber que vocês estão aí conectados, sintonizados, ligadinhos do outro lado. E fazendo essa parceria, porque o bonito da rádio é exatamente isso, no meu ponto de vista. A gente não conhece pessoalmente, eu não sei quem está conectado comigo agora, mas eu sinto, e tem um monte de gente que parou para prestar atenção, que de alguma forma sintonizou com a proposta desse programa de hoje e, como nada é aleatório, mesmo que você zapeou lá no dial e parou ouvindo a minha voz ou ouviu a música de entrada do programa ou a fala, o texto que eu li, e decidiu permanecer, é porque conectou, tem a ver com o que a tua existência, o teu momento de vida, a tua proposta de vida, ou pelo menos, no mínimo, com a possibilidade de uma reformulação e de uma guinada de 180 graus na tua vida. Então sejam todos muito bem-vindos, é sempre uma honra. E mandar um beijo também para todas as pessoas que colaboraram e até agora, e continua firme e forte. Se você é meu ouvinte, se você está juntando os lacres aí das latinhas de refrigerante, de cerveja, de suco, pode continuar, porque nós conseguimos, só com essa proposta aqui que eu acabei
abraçando lá da paróquia de Campinas, da paróquia Cristo Rei de Campinas, lá com a Cris, que é a coordenadora, com a Vanessa Alves, que é a representante na região de Valinhos. Só com essa proposta aqui que eu abracei, desde abril, nós conseguimos, só nós, uma cadeira de rodas. E esses lacres são muito importantes, porque milhares de pessoas acabam sendo beneficiadas, instituições. Então, funciona assim, você junta os lacres da latinha e numa garrafa PET de 2 litros. E você tem que encher essa garrafa PET e para trocar por uma cadeira, com essa proposta da paróquia Cristo Rei lá de Campinas, a gente tem que conseguir juntar 140 garrafas PET cheias de lacre para trocar por uma cadeira. E aí isso promove o bem-estar, a solução de situações, de dificuldades de uma infinidade de pessoas. E nós, graças a Deus, nós conseguimos uma cadeira só nós, fora todo o restante, e a gente pede que continue, porque a gente continua para que isso se multiplique cada vez mais. Então, gratidão profunda a todas as pessoas que colaboraram até agora. E vamos lá, vamos junto, vamos continuar juntando mais lacre e mandando, enviando. É só falar comigo no Facebook, eu encaminho para falar com as pessoas responsáveis para que você possa enviar o seu lacre, tá bom? Gratidão profunda. Mas vamos lá, vamos falar de preconceito. E é um assunto extremamente polêmico, porque tem aquele lado das pessoas que são nomeadas os preconceituosos e tem aquele que é alvo de preconceito. Então vamos entender o que significa na essência da palavra, no conceito, né? E a fonte é um site de significados, www.significados.com.br. E está escrito exatamente assim. Eu vou ler o texto para vocês para a gente entender na íntegra. Preconceito é um juízo pré-concebido que se manifesta numa atitude discriminatória perante pessoas, crenças, sentimentos e tendências de comportamento. É uma ideia formada antecipadamente e que não tem fundamento sério. O preconceito pode acontecer de uma forma banal até num pensamento. Por exemplo, nossa, que feio, que gorda, que baixo, que alto, que bonito, que feio, que burro. Esse negão, só podia ser negão. Só podia ser japa, só podia ser baiano, só podia... E por aí vai. Há um sentimento de impotência quando se pretende mudar alguém com um forte preconceito. O preconceito é resultado das frustrações das pessoas, que podem até se transformar em raiva ou hostilidade. Muitas vezes, pessoas que são exploradas, oprimidas, mal amadas, não podem se manifestar com a sua raiva contra o seu opressor. Então, deslocam a sua hostilidade para os outros, que consideram inferiores, resultando aí a discriminação e o preconceito. Ele pode ser fruto de uma personalidade intolerante, porque não são geralmente autoritários e acreditam nas normas do respeito máximo a uma única tradição. São hostis com aqueles que desafiam as regras estabelecidas, ou seja, o preconceito é sempre em relação ao diferente. Existem diferentes manifestações e tipos de preconceitos. As formas mais comuns que a gente vê por aí afora é o preconceito social, o racial, que é o racismo, o sexual, que é o sexismo ou homofobia, de grupos de religião. Os religiosos também são muito fortes. Nós temos aí realidades acontecendo hoje em dia que provam isso na nossa cultura, né? Como nós nos inflamamos em relação a uma cultura específica e generalizamos que todo mundo que é muçulmano, todo mundo que é o Estado Islã é problemático, é terrorista e tem problema. E é uma falta de conhecimento quando a gente age desta forma. Nas características comuns a grupos e atitudes preconceituosas são aquelas que partem com o campo da agressividade ou da discriminação. E o preconceito faz parte do domínio da crença porque tem uma base irracional, não do conhecimento que é fundamentado no argumento ou no raciocínio lógico. É muito triste quando a gente se dá conta do quanto ainda nós somos baseados, guiados pela atitude preconceituosa sobre vários aspectos. Nós vivemos na atualidade situações muito difíceis, né? E eu não falei nem do preconceito de status e situação financeira.
Nós temos uma dificuldade muito grande somos criados dessa forma. Isso é uma cultura de base, de olhar o diferente de maneira contra aquela realidade, de maneira que a gente incorpora uma postura, uma mentalidade, um conceito de que se aquela pessoa é diferente de mim, se ela tem mais poder aquisitivo ou menos poder aquisitivo do que eu, é algo ruim. Então, tem o preconceito também da classe que é de classe mais baixa, que tem menor poder aquisitivo, com aquele que tem maior poder aquisitivo também, né? Eu já vi inúmeras vezes as pessoas que não têm um poder aquisitivo elevado dizendo, mas ele faz isso só porque ele tem dinheiro. Ele não tem um pingo de caráter porque ele é rico. Ele não se preocupa sem saber, sem conhecer a pessoa, ele não se preocupa com a maioria porque ele está na minoria. Ele está lá, uns dos que nasceu com benefícios, né? É uma injustiça muito grande. E existem também preconceitos, não o tal do reverso, isso eu não acredito, mas existe o preconceito do outro lado, né? Então, eu já vi inúmeras circunstâncias onde, por exemplo, também na questão da homofobia e do sexismo, que é terrível. Nós temos uma cultura e uma sociedade baseada em verdades absolutas estabelecidas, e é muito difícil quando você recebe no seu consultório, por exemplo, como eu já tive a chance e a honra de ter a poder trabalhar com essa realidade, pais que trazem filhos homossexuais que, conversando com os filhos adolescentes, são efetivamente homossexuais, e é uma natureza, e não é uma escolha racional, é uma natureza emocional que recriminam, que trazem os filhos dizendo para mim, eu trouxe ele aqui para você curá-lo. E aí eu fico muito triste porque a homossexualidade não é uma doença. E nunca foi, não é e nunca será. É uma condição interna. Assim como nós nascemos com o tom de voz que nós temos, com o tom de cabelo, o tom de pele. Você não escolhe o tom de pele que você vai nascer. Você não escolhe o tom de voz que você vai nascer. Você não escolhe o tamanho, a estrutura óssea que você vai nascer. Você nasce com aquilo. Não é uma escolha. É uma natureza. E, infelizmente, ainda nós temos muito problema em relação a isso. Preconceito racial. Por causa da tom da pele da pessoa, a gente ainda acredita que aquela pessoa é mais ou menos do que eu. Por causa do tanto que ela tem de dinheiro, por causa do carro que ela tem. E quantas barbáries nós cometemos em nome dessa postura enrijecida e equivocada na vida que nós temos. E o quanto isso faz com que essas barbáries que nós vivemos hoje continuem acontecendo. Essas posturas desses atos terroristas dessas pessoas, as posturas de vingança em relação a esses atos, todos nomeados em função de uma ideia preconcebida, equivocada e deformada a respeito do ser humano. E isso faz com que o nosso planeta esteja sofrendo, sangrando. Nós estamos vivendo uma realidade onde todo mundo finge que está tudo bonitinho, e como o Papa Francisco falou na internet, ele não vê sentido de fazer toda a festividade do Natal, porque nós estamos em guerra. Em guerras de maneira subliminar, em guerras expressivas, e de todas as naturezas. O ser humano continua em guerra. É só você olhar no trânsito. O trânsito é uma guerra, porque a gente xinga o tempo inteiro, a gente acha, porque a gente tem a nossa grade de horário, a gente acha que o mundo tem que abrir espaço para a gente passar. Muitas vezes eu me pego fazendo isso. E a gente não percebe que a gente está agindo desta forma. E o quanto isso causa a ruptura da unidade da nossa raça. A gente esqueceu que todos nós somos feitos da mesma matéria. Independente da condição financeira, do status, da condição social, socioeconômica, da raça, da cor da sua pele, da orientação sexual.
E você bate no peito e fala que você é temente a Deus, que você é crente, que você tem fé na vida. Olha bem o que você está fazendo. Você, se está me ouvindo, é porque você tem a ver com esse assunto. É porque não existe aleatoriedade. Lembra que eu falei? Tudo está conectado. Nós vivemos sintonia pura. Então, tudo que a gente está conversando, o que eu estou falando hoje aqui, é porque a gente precisa acordar. O que a gente está fazendo? Em nome de uma verdade absoluta, você está agindo na sua vida com esses tipos de preconceito que podem ser, a princípio, menores, porque você acha que você não faz mal para ninguém, você só tem a sua opinião, mas isso agrega na egrégora da coletividade. A agressividade que nós temos hoje no mundo é fruto de todos esses pensamentos equivocados e deformados, a respeito do diferente, a respeito de todas aquelas pessoas que, por não ter a mesma postura que você decidiu ter na sua vida e que faz sentido para você na sua vida, você diz que é ruim, que está errado. Tudo que não é igual a mim está errado. Olha que postura absolutista e deformada. Depois você não sabe por que é tão chato, as pessoas não têm vontade de ficar ao teu lado. Eu tenho inúmeras pessoas que eu fujo. Eu tenho um monte que eu fujo. Porque a pessoa é chata, a pessoa só o que ela pensa é o bacana, você não tem direito de ser diferente, as pessoas te acusam, né? Olha pra você e fala, você é doida, né? Você raspa um lado do cabelo e você é doida. E não querem nem saber quem eu sou de verdade por trás dessa máquina perfeita que é meu corpo físico. Não estão nem interessados em saber se o meu coração está doendo naquele momento, se eu estou sentindo tristeza, se eu estou sentindo raiva, se eu tenho um problema na minha vida. As pessoas têm costume de olhar para mim, por exemplo, que tem um riso frouxo, e eu gosto de rir, eu gosto mesmo. E eu rio por qualquer coisa, rio de mim às vezes, né? Muitas vezes, né? Muitas vezes. E aí as pessoas olham para mim e falam, mas a Mônica não tem problema. Para com isso, você é louco! Você comeu cocô, né? Comeu cocô. Porque quando você fala isso, você tira o meu direito de ser humano. O quê? Eu nasci do quê? De chocadeira? Eu sou uma pessoa feita de aço? Eu não tenho sangue correndo nas veias? Eu não tenho estrutura familiar? Eu não tenho uma história pregressa? Eu não tenho desafios na vida? Tá louco? E o tempo todo as pessoas falam assim. O tempo todo. Até porque eu aprendi desde muito cedo. Eu tive a bênção, a honra de poder ter uma das minhas primeiras aulas sobre a existência humana com essa pessoa que eu admiro e reverencio até hoje, que é o Luiz Gasparetto. Lá atrás, há 30 anos atrás, o primeiro curso que eu fiz nessa área de existência humana foi com ele, Vida e Consciência 1. Eu fiz os 4 blocos. E ele falava já desta forma. E todas as minhas angústias, porque eu sempre fui uma pessoa diferente, uma menina que fala alto, que não tem medo de expressar o que sente, o que pensa, que fala não para aquilo que não gosta, tá errado. Tá errado. É diferente. Não faz parte. É uma menina que não é delicadinha. Eu já ouvi pessoas que se colocam numa postura, por exemplo, de finesse, de conhecido das etiquetas, que eu odeio etiqueta, porque etiqueta e rótulo é para pote de geleia, não para pessoas. Mas tem pessoas que seguiam na vida com isso. E aí já tive, circunstâncias muito bizarras. Uma vez uma pessoa que trabalhava comigo numa clínica virou pra mim e olhou pra mim e falou, você não é fina, né? Você não é chique, você não é fina. Eu falei, oi? Por que você tá falando isso de graça? Você fala alto, você não se veste de uma maneira, assim, São Paulo Fashion Week, com a moda, você fala com as mãos, você não é chique. Eu falei, chique é ser o quê, meu bem? É seguir o padrão? Então eu não sou chique. É travar a própria voz, porque na maioria o que foi estabelecido que a mulher, por ser mulher, tem que falar baixo, não pode falar palavrão, eu não sou chique, bem. Então, se chique é ser isso, você tem toda a razão, eu não sou.
Eu não vou me corromper para parecer com quem quer que seja para ser diferente do que eu sou em natureza. Eu fiz anos de terapia antes de me formar na psicologia para exatamente aprender a assumir verdadeiramente quem eu sou sem ter vergonha de ser. E como o Gasparetto disse no texto que eu li aqui no início do programa, aquele pensamento que só ele tem, né, a maestria de falar, enfrentar preconceitos é o preço que se paga por você ser único e ter coragem de assumir quem você é. E se é o teu caso que está me escutando, olha para dentro de você. Veja o quanto de dor você agrega na sua vida quando você diz não para sua natureza, porque um vai falar isso, o outro vai falar aquilo. Ou se você é o agressor e fica apontando as pessoas, olha para dentro. Veja o quanto você anulou de si mesmo e está querendo fazer isso com o outro fora de você, porque você não teve coragem de assumir quem você é. Então, é algo muito pano para manga, né? Se eu fosse ficar aqui falando sobre preconceito, eu ia falar logo umas 29 mil horas. E aí a gente não pode, porque tem um tempo específico para a gente terminar o programa. Mas vale a pena a gente parar para pensar. Ao invés de você apontar e ver as matérias que você vê na internet, ou nos jornais televisionados, ou no jornalismo escrito, ao invés de você apontar que absurdo, onde o mundo vai parar, isso não pode, isso é coisa de gente assim, assado, cozido, isso é coisa daqueles turco, daqueles libanês, isso é coisa de gente ignorante. Para e pensa antes de falar. Porque se você parar e pensar um pouquinho, você não se expressa 1 milhão de vezes. Porque você para e presta atenção e começa a perguntar, o que eu estou falando tem fundamento? Eu conheço de verdade qual é a cultura do islamismo? Eu conheço de verdade qual é a cultura do espiritismo? Eu conheço de verdade qual é a cultura do evangélico? Ou eu estou falando só por aquilo que eu ouço falar, o que as pessoinhas falam por aí, ou que todo mundo chega para mim e conta? Eu conheço de verdade? Eu entendo esse preceito? Eu entendo o que as pessoas estão falando a respeito de mundo, de realidade diferente, de condição subhumana de subsistência, a tragédia que aconteceu em Mariana. Eu conheço de verdade? Eu não conheço? Então, não desperdice a oportunidade de ficar calado. E toda vez que você for falar a respeito de algo ou alguém que não seja você, pense, respire profundamente e pense se aquilo efetivamente tem coerência e verdade. E aí eu tenho certeza que o nosso planeta vai ser muito melhor. O nosso planeta vai diminuir todas os grandes momentos de agressividade que nós estamos vivendo, que é a somatória dos pensamentos de cada ser humano no planeta. Não é de uma facção, não é de um grupinho, é de todos nós. Todos nós formamos a egrégora do nosso planeta. Então a responsabilidade é sua também. Não venha falar, eu sou bonzinho, eu faço caridade, eu vou no centro, eu vou na igreja, eu pago dízimo, eu vou lá fazer trabalho voluntário. Mas e o nível de pensamento que você produz diariamente? A respeito do mundo, a respeito da vida? Você é participante, é co-criador. Então, para de acusar o outro e assuma a responsabilidade dessa cocriação. Sem dúvida nenhuma, o nosso planeta vai mudar completamente a egrégora se cada um de nós entendermos dessa maneira e pararmos de gastar energia para acusar o outro. Tá bom? Isso é preconceito. Tá bom? Vamos mandar beijo, abraço, cheiro e amasso e aquela cafungada no cangote da galera que faz aniversário essa semana. Começando hoje. Gente, hoje é aniversário do Pedro, que tá aqui comandando os botões aqui da mesa. Aniversário dele, querido amado, que faz uma parceria tão amorosa sempre com a gente. Gratidão, Pedro. Parabéns, viu, querido? Muito carinho quentinho pra você. Parabéns pra Jaqueline Barbosa, pra Leila Paula Castro, pra Maison Gabi, pra Carmelita Velar, Estela Ribeiro, Fer Souto, Samira Charrini, que faz essa semana, Selma Martins, Andréia Trivelato, a Pri Queiroz, a Rosane Turra, Miriam de Oliveira Barbosa, Márcia Braga, Anjos Cabalísticos, Fer Ponzeto, Pati Meira, Lucas Santos, Betânia Yonashiro, Sony Júnior, Adriana Pezuol, Lua Montariol,
Mara A.S., Rui Andrade, Francisco Piffer, Ana Paula Rosseto, Andréia Anderson, Zé Luiz Martins e a Cibele Regina Barbosa. Parabéns para todos vocês que aniversariam esta semana. Parabéns. Muito bom fazer aniversário, né, Pedro? Muito bom, muita energia boa de transformação, de novo ciclo. E aproveita você aí que está sintonizado, que ouviu o meu programa, ou que vai ouvir depois na internet. Volta para dentro, faz a sua parte, faça como Gandhi, seja a mudança que você quer ver no mundo. Obrigado pela audiência, gratidão profunda pela sintonia tão abençoada, tão amorosa. Uma excelente semana, cheia de despertar da consciência, de mergulho para suas águas profundas. E até sábado que vem. Beijo, beijo, beijo.